Senhor Paulo, o secretário apresentou aqui nos dados uma ampliação do orçamento geral na comparação entre 2020 e 2019. Mas, ao mesmo tempo, com o orçamento geral sendo ampliado, de fato, a gente tem uma diminuição de 8 bilhões de reais para a educação. Hoje, no Brasil, a gente já tem institutos federais, colégios federais, universidades federais, com muitíssima dificuldade de terminar o seu ano letivo. Eu fui essa semana no Instituto Federal, no estado do Rio de Janeiro, que, para o fechamento de contas, eles estão precisando de aproximadamente R$1.700.000. A pergunta que eu faço para o senhor: se o ano de 2019 já teve tal grau de estrangulamento, como é que fica a educação pública brasileira no ano de 2020? E a segunda pergunta é: isso é um indicativo de que, na tentativa de desvinculação, o governo federal está buscando também retirar dinheiro público do ensino superior para ampliar a presença do capital privado em relação à oferta de cursos na educação pública? E eu não posso deixar de fazer uma pergunta. O senhor falou da captura de interesses privados nos espaços públicos brasileiros. O senhor desmente e nega as matérias que saíram no jornal UOL e no site Brasil de Fato, que declararam que os negócios privados do senhor tinham uma relação bilionária com o setor privado de educação? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo senhor. Além disso, senhor Paulo, o senhor apresentou uma tese de que todos os problemas econômicos que a gente vive no Brasil hoje têm uma relação direta com descontrole nos gastos públicos de 10 anos em governos anteriores. E fala que alguém que faz uma crítica do ponto de vista econômico à esquerda, porque considera que o Estado tem que ser um empregador de última instância. Posição, claro, que é muito diferente da defendida pelo senhor e pela sua equipe. Só que o senhor, ministro Paulo Guedes, Lula venceu as eleições em 2002. Em 2003 teve superávit primário. Em 2004 teve superávit primário. Em 2005 teve superávit primário. Em 2006 teve superávit primário. Em 2007 teve superávit primário. Em 2008 teve superávit primário. Em 2009 teve superávit primário. Em 2010 teve superávit primário. Em 2011 teve superávit primário. Em 2012 teve superávit primário. Em 2013 teve superávit primário. Em 2014 esse jogo empata. E se coloca, então, Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, que depois foi indicado pelo senhor como presidente do BNDES, e com a política adotada pelo senhor Joaquim Levy, há uma diminuição considerável dos investimentos públicos, com uma retração exponencial da economia e, consequentemente, com a ampliação do déficit, que, desde que essa cartilha está sendo colocada em prática pelo governo federal, ele só cresce. Eu acho interessante porque os senhores falaram da necessidade de diminuir o controle obrigatório sobre algumas despesas públicas. Quem estabeleceu o maior controle foi a política econômica defendida pelos senhores quando estabeleceu a emenda constitucional do teto, que restringe e controla os investimentos no conjunto das áreas públicas, só que não estabelece nenhum limite para o pagamento de juros e amortização de dívida. E eu nem estou fazendo a defesa de que isso deva acontecer. O que eu estou defendendo é que você tem que ter, sim, a revogação do congelamento e da emenda constitucional que define que você não vai ter investimento público nas mais variadas áreas de governo. Defesa essa que só é feita no Brasil, porque nenhum país do mundo, já que o senhor citou vários, adota a mesma medida. E, para finalizar, o senhor disse que, normalmente, políticos são escravos de algum economista defunto. Foi ele quem disse. Eu ia dizer, ia complementar, inclusive, mas o senhor fez uma citação, não citou o pensador e o economista.
Eu não ouvi. Eu pensei que o senhor tivesse dito como uma fala sua, mas não tem problema. Esse não é o problema, né? Esse não é o problema. Mas se o senhor designou quem fez a menção à frase, que necessariamente não é de um economista e de um pensador da linha do senhor, pelo contrário, muito diferente, inclusive, o senhor e a sua própria equipe que faz uma defesa ultraliberal. Senhor ministro Paulo Guedes, se tem alguém que é escravo de algum economista defunto, esse alguém, e falo isso respeitosamente, mas com toda a firmeza que o momento exige, é o senhor e a sua equipe econômica, que são escravos de Milton Friedman. Nós, aqui, estamos defendendo uma política econômica que possa retirar da pobreza milhões e milhões de brasileiros. E termino, porque o senhor também fez um anúncio, senador Marcelo Castro. O senhor, efusivamente, apresentou um dado colocando como se fosse o melhor da série histórica, mas surgiu o mesmo dado, acabou de surgir, ministro. Acaba de sair a última pesquisa de aprovação popular e de confiança no governo Bolsonaro, e a pior da série histórica brasileira. Novo deputado. Concluo dizendo que, na educação pública, o que a gente viu aqui é a diminuição de recursos que facilite a ampliação do setor privado. E gostaria que o senhor explicasse as relações do senhor com o setor privado, se teve, de fato, ganhos bilionários na área de educação com os seus negócios antes de entrar para o Ministério. Naturalmente, eu vou tratar de questões orçamentárias, as questões que ele queira fazer de cunho interrogativo a respeito das minhas finanças pessoais, eu acho que ele deve procurar outro fórum, porque eu já entreguei, quando eu entrei aqui, eu entreguei minha situação para o Comitê de Ética, está tudo lá, então eu saio dessa parte mais provocativa, mas digo que eu, na verdade, ajudei a fazer uma empresa que saiu do zero e hoje atende 1.100.000 jovens no ensino básico, chamava-se Abrir Educação, hoje está dentro da Croton. Eu fui a pessoa que criou os programas MBAs executivos no Brasil, 20, 30 anos atrás, quer dizer, tudo que eu fiz antes pela educação brasileira, eu nunca sabia que eu ia parar aqui. Quer dizer, se eu até soubesse que eu ia te perturbar tanto, não tinha ajudado tanto a educação brasileira por 20 e poucos anos. Porque eu faço isso há mais de 20 anos. Eu criei o IBMEC, que virou o INSPER lá em São Paulo, que é uma escola de negócio importante. Depois, quando eu vi o Brasil começando a trazer médicos de Cuba, eu estimulei 8, 9, 10 grandes escolas de medicina, botamos junto, criamos uma grande universidade formando medicina. Então, quer dizer, eu trabalho nisso há muitos anos, sem nunca pensar em vir aqui. Ao contrário, eu pensava exatamente o seguinte: primeiro eu tinha fundado o banco, feito coisa assim, eu falei, poxa, não quero ganhar dinheiro com negócio de banco, eu quero ganhar dinheiro agora fazendo bem, trazendo coisas interessantes para o país, estrangulamentos. O Brasil tinha um estrangulamento enorme nesse problema de educação, porque hoje, o que acontece? O Brasil tinha 1 milhão e pouco de universitários há 20 anos atrás, e 90% era do setor público. E o setor público foi... Eu estudei em escola pública, eu tive universidade pública, estudei em escola pública, e era uma escola que tinha qualidade. Você tinha qualidade, mas não tinha universalidade. Quando você começou a ter dificuldade de financiamento, a população crescendo e as pessoas procurando universidade, você não tinha o recurso público, e era previsível, como não tem também para a saúde. O governo está cada vez mais apertado, nós estamos vendo aí, o governo cada vez mais estrangulado, e você ou traz investimentos privados ou fica com a população deseducada e sem saúde. Então, eu, olhando isso de fora, eu sempre achei que fiz minha parte, honestamente, corretamente, sempre. Mas a minha pergunta agora, é se não, o senhor... por favor, é minha vez de falar, por favor. É minha vez... Peraí, deputado Glauber, por favor. Não, deputado Glauber, é minha vez de falar. Peraí, eu Vossa Excelência vai ter direito à réplica. Quando o senhor falou, eu fiquei quieto. E mais do que isso, não é nem réplica. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. Não é aqui. Quanto à política econômica e falar de superávit primário, é muito bom pegar um governo, como você citou, e eu parabenizo o presidente Lula por ter mantido um superávit primário, que ele herdou de alguém que fez o superávit primário antes e ele manteve.
depois a gente viu o que é que virou. Aliás, estava ali naquela demonstração. Bota aquele gráfico de novo para a gente ver onde é que parou a coisa, porque ele falou da parte boa, teve um superávit primário, teve superávit primário, teve superávit primário. Ele só não falou o resto. Ele só não falou onde foi parar. Ele falou como é que ele herdou. Ele herdou com um superávit primário, manteve um superávit primário. Agora, vamos ver como é que acabou. Não é esse, é o outro. Puxa o seguinte. Está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Eu achei interessante o seguinte. A nossa política econômica, você falou o seguinte, uma política econômica que eu quero elogiar. Eu faço questão de elogiar. Um presidente entrou e manteve um superávit primário um tempinho aqui. Só que depois começou a entrar em déficit. E foi embora. E foi embora mesmo. Essa é a história. Você esqueceu de contar o final. Você contou o início. Você contou o final. Deputado Glauber, por favor, então, deputado. Vossa Excelência é um parlamentar, então, vamos lá. sabe as regras... Então eu quero parabenizar a geração de superávit primário e quero dizer que hoje nós estamos muito mal por causa do final da história que ele não contou. Ele contou só o início. O início é bonito, é o que nós estamos tentando fazer agora. Naturalmente, sem o mesmo talento, sem a mesma capacidade que eles tinham, porque eles herdaram uma situação muito boa. Nós herdamos o caos. E eu emendo já na outra, eu já vou para o final logo antes, depois eu volto para as outras mais construtivas, eu emendo também no desmonte do Estado. Ainda bem que eu só estou há 8 meses, eu não participei do desmonte do Estado. Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Não, eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro, foi implodido por dentro. Quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de deputado, pensão. pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Não é? Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Faça a acusação num fórum privado e será processado. Faça. Vamos ver. Existe. Nós apoiamos a Lava Jato. Vamos trazer a Lava Jato. Olha, vamos apurar isso profundamente. Isso. Nós vamos apurar isso profundamente. Está encerrada a presente reunião.